Bem-vindo a mais um programa Celebre, a opinião independente que descomplica o vinho para você. Hoje nós temos um programa excepcional aqui, com várias... Nos breaks você vai saber aquelas novidades, aquelas dicas de vinhos bons, de queijo e tudo mais. E você vai saber também a dúvida do Gabriel Papa Teixeira de Almeida, lá de Sorocaba, que me perguntou a respeito de Buchonnet. Ele quer saber o que é Buchonnet. Nós vamos falar disso aqui hoje. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui uma das pessoas mais importantes no mundo do vinho no Brasil, que certamente tem a carta de maior qualidade, maior variedade que o brasileiro tem hoje à disposição, graças ao trabalho desse homem. Ciro Lilla, bem-vindo aqui ao nosso programa, obrigado por ter aceitado Obrigado pelo convite. E eu já vou pedir para a Juliana, então, ver o que você trouxe uma surpresa para nós, né? Certo, porque conversar com vinho sempre é melhor, Com vinho, né? Certo. Olá, Didu. É uma honra estar aqui no lugar do Ramatiz. Bem, seu Ciro hoje trouxe para a gente foi o Catena Alta Malbec. É um excelente Malbec, um dos melhores Malbecs da Argentina, uma das mais importantes vinícolas, a Catena Zapata. É um vinho bem equilibrado, que passa 12 meses em carvalho e uma excelente compra. E também é um vinho de excelente guarda. Juliana, então vamos tomar essa maravilha desse Catena aqui? Ô Ciro, o Catena tem uma história importante para você, né? Eu ia te fazer umas perguntas antes, mas já que estamos com o Catena, tá de acordo não? Senão a gente devolve para o importador, hein? Tá perfeito. Você sabe que a história do Catena é a seguinte, até o início dos anos 90, o argentino produzia um vinho que só ele gostava. Obrigado. Era um estilo de vinho oxidado, porque eles punham no tonel, e aí, conforme ficava mais difícil de vender, aumentava o estoque, então o vinho ia ficando no tonel. Que classe, não? Isso é outra coisa. Vamos então, fazer um brinde vamos aqui. Lá. Saúde. Obrigado, Juliano. Ó, o Ramatiz acho que vai perder o lugar. Fica lá na França, Ramatiz. Mas eu estava dizendo, então, é um tipo de vinho muito difícil. Então, nós já tínhamos vinho do mundo inteiro, não tinha vinho argentino. Nenhum eu acertava para um padrão que eu queria. Até que houve uma feira, uma Vinexpo, eu fui no stand do Catena, eu já tinha lido alguma coisa, então eu cheguei e estava a esposa do Catena, a Laura Catena. Laura Catena, que então, é uma simpatia. Uma simpatia. Aí eu pedi para me servir, o vinho me serviu, era um branco, eu dei um gole. Falei, tem tinto? Ela me serviu um gole do Cabernet. Eu falei, tem importador no Brasil? Eu falei, não tem, mesmo? Então já tem. Foi assim, em um minuto. Você está brincando, olha foi assim que começou, e hoje é um volume enorme de vinhos que a gente importa. Eu acho que talvez seja o rótulo mais famoso argentino hoje no Brasil, sem né? dúvida, dos vinhos de qualidade, sim. E depois, lógico, outros produtores imitaram o caminho do Catena, e aí hoje a Argentina é esse sucesso. Mas no início, ele era um caso único, ele era muito superior aos vinhos argentinos daquela época. Tá certo. Então foi um sucesso muito grande. E ele é um gentleman, né? Uma pessoa ele é um gentleman, a filha dele também, agora... A Laura, Laura Catena, não é Laura? Poxa, agora eu falei da Laura Catena, me fugiu. Não. Eu tive com ela. Ela esteve aqui agora. Eu tive com o seu filho, aliás, ó, vamos ver, eu vou botar um insert dela quando eu tive com eles lá no Cantalupe, vamos ver? Vamos ver. Laura, me fala um pouquinho dos seus vinhos e deixa um recado aqui para os nossos telespectadores. Bueno, voy a tentar de falar um pouco de português, mas não falo compreendem muito bem, pode falar à vontade. Bueno, para mí es una gran emoción de estar en Brasil, en Sao Paulo, porque, bueno, me dicen que mi padre es un superstar aquí. É verdade, muito querido. Y, bueno, estoy muy agradecida por cómo toman nuestros vinos de la familia de Catena y es un gran placer venir a presentar mi vino Luca, nombrado por mi hijo Luca, y que, bueno, es un proyecto que tengo en Argentina que es para mostrar la gran calidad y concentración y profundidad de los vinos de viejas viñas mendocinas, de grandes pequeños productores, de familiares. Ela é uma simpatia, né, Otávio? Ela é uma simpatia. Puxa vida, eu vou pedir para a Juliana servir mais, que esse vinho tá bárbaro. Perfeito. Juliana, por favor, Ciro, eu vou te oferecer aqui esse queijo que o nosso amigo Júnior lá da Casa Flora está trazendo. É um queijo manchego, lá de La Mancha. Ah, adoro. Bárbaro, né?
essa marca Rocinante, você vê como é que é essa preocupação hoje com o meio ambiente? Esse pessoal tem aquele ISO 14001, que mostra a preocupação com o meio ambiente Ecologia. e tal. E a Casa Flora vende isso, eu acho um espetáculo, porque delicioso. isso aqui mistura vaca, ovelha e cabra no mesmo queijo, não fica bom? Excelente, muito suave, muito bom. Obrigado, Juliana. Muito bom. Ô Ciro, me conta uma coisa, como é que você entrou nesse negócio do vinho, afinal? Porque você tem uma indústria de máquinas de beneficiamento de café, não é isso? Para torrefação de café. Então, eu era apaixonado pelo vinho. A Mistral, que foi fundada em 74 por um francês, depois ele vendeu para o Geraldo Alonso, que eu me lembro que dele. depois morreu. Era um cara bárbaro. E os filhos não tinham muito interesse, nenhum interesse no vinho. Então, eles resolveram ou vender ou fechar. E quando eu estava perto de fechar, um amigo meu... Você era cliente dele, não? Era cliente dele, mas aí um amigo meu que trabalha com informática, o Lapa, ficou sabendo e ele me procurou e disse, Ciro, vamos comprar a Mistral? Aí eu me lembro que a conversa foi assim, falei, mas você está louco, eu já trabalho que nem um louco. Eu falei, não, mas a gente faz uma coisa assim, com muito pouco trabalho e muito prazer. Eu falei, então vamos. Que um ano depois ele quis sair, né? Olha. Porque dá um trabalho enorme. Trabalho enorme, as pessoas não têm ideia. Aí né? eu percebi, na verdade eu tinha medo de perder a paixão pelo vinho trabalhando com vinho. O que aconteceu na realidade é que não só eu não perdi a paixão, como eu percebi que eu adoro o negócio do vinho. O negócio em si. É fascinante, então né? É fascinante. Então você faz amigos, você faz amigos, recicla o teu o conhecimento. produtor, e tem possibilidade muito interessante. Tanto que acabei, você sabe, abrir outra importadora a 20 né? recentemente. Então foi assim, começou como era para ser um hobby e foi uma coisa que ficou muito maior. Eu jamais imaginei que a Mistral ia ser uma importadora importante do ponto de vista comercial. Nunca houve um plano de crescimento, sempre o plano é fazer as coisas o melhor possível e deu certíssimo e estou muito contente. Tá de parabéns, porque a variedade de qualidade que você tem é uma coisa estupenda. São quantos rótulos hoje? São 2.500 rótulos, mais ou menos, entre Mistral e na 20 não, mais... Entre Mistral e 20 dá uns 3.000. 3.000. Mas na verdade, é muita coisa, né? mas é que é o seguinte, eu não esqueça que eu sou um amador de vinho. Então acho que talvez tenha um diferencial na Mistral de eu ter começado o negócio por paixão. Então eu era um cliente das importadoras. Então essa variedade é o que eu sempre quis encontrar. Você sentia falta, porque tem né? coisa que, obviamente, comercialmente não interessa muito pouco importar. Mas é que você atende uma expectativa. E tem o outro lado que eu não resisto também. Se eu gosto do vinho, gosto do produtor... Que aconteceu na Grécia, que eu acompanhei você no programa do Salomão Schwartzman, explicando que foi conhecer a Grécia, de repente provou um vinho, gostou, você trouxe uma meia dúzia Essa história foi interessante também, que eu cheguei na Grécia com a minha mulher de férias, às 2 da tarde chegamos no motel. Então eu falei para ela, vamos comer um lanchinho no bar, e aí nós saímos. Aí no bar já perguntei se tinha vinho em copo. Aí tinha, aí já começou o assunto de vinho. Aí o pessoal achou estranho alguém que entendesse de vinho grego, um brasileiro. Aí já me convidaram para jantar, aí já era sommelier. Bom, em 24 horas eu estava apaixonado pelo vinho grego. Que são maravilhosos. Que são maravilhosos, tem personalidade, um estilo com a comida muito bom. Surpreendente, aquele georgítico lá, eu fiquei apaixonado. Agora, precisa coragem para trazer vinho grego, Puxa, né? se precisa, né? Mas deu certo, tem um certo mercado. Esse tipo de vinho, o que você faz? Você junta algumas pequenas compras para montar um container e Normalmente trazer? é assim, nós pegamos, nesse caso, 3 produtores do primeiríssimo time, montamos um container e aí, seja o que Deus quiser. Mas deu muito certo, já estamos importando regularmente. Para 20 também eu peguei o Butari. O Butari é talvez um nome muito importante na Grécia. E a maioria das cartas de vinho hoje, se você reparar, tem lá um item, um vinho, dois vinhos. Vinho grego. Para atender a curiosidade. E que são muito bons com a comida. Muito bons, me surpreendi com os vinhos gregos, viu? É verdade. Eu vou te interromper um pouquinho, porque agora nós vamos responder a pergunta do Gabriel Papa Teixeira de Almeida, lá de Sorocaba. Ele escreveu para o programa querendo saber o que é Bouchonnet. E o Bouchonnet é o nome que se dá a um defeito que acontece na rolha. Você sabe que a rolha, você já viu em outros programas, nós mostramos lá a cortiça, lá no Alentejo, em Portugal. Essa rolha sofre um processo de lavagem no TCA, que é um cloro. Então, ele lava justamente para tirar impurezas. E depois eles têm que lavar. Acontece que, às vezes, se sobrar uma partícula que seja desse TCA, ele em contato com a levedura do vinho que está vivo dentro da garrafa, desenvolve um fungo que tem um aroma horroroso. As pessoas comparam a papelão molhado, ao jornal molhado, e então isso é... Aliás, essa é a razão que o sommelier no restaurante entrega a rolha para o cliente. Muita gente acha estranho, fala, bom, eu pedi um vinho, o cara me deu a rolha.
A rolha é para o cliente cheirar e certificar que não tem defeitos, tá certo? Agora, tem um truque para você saber, porque às vezes tem defeitos que parecem, às vezes até qualidade que parece defeito e que não é Buchonnet. Para você saber se é Buchonnet, você deixa o vinho ali um pouquinho, porque esse aroma desagradável vai crescer. Se ele crescer, é Buchonnet. Se ele não crescer, isso não é Buchonnet e você tome o seu vinho. Hoje tem muito pouco caso disso, já teve mais. E grandes produtores como o Mouton Rothschild em Bordeaux montou um laboratório enorme e gasta um dinheirão justamente para analisar as rolhas antes de engarrafar seu vinho, para não perder dinheiro, né? Tem garrafas. Então está respondida a sua pergunta. Se você tiver dúvida, escreva para nós. Entre aí no nosso site, você está vendo aí o endereço, mande sua pergunta, que é um prazer elucidar para você. Ô Ciro, nós estamos aqui nesse espetáculo da Figueira Rubaiá, que eu adoro esse endereço, acho que toda vez que vem um estrangeiro no Brasil, a gente tem que trazer aqui, porque é um cartão de visita. E outro dia, entrevistando o Bellamino, eu elogiei, fiquei bastante feliz em saber que o grupo vende mais de 15 mil garrafas por mês. O Figueira lidera no Brasil com 5.500 garrafas. E uma das razões é que a margem de preço dele é muito baixa em relação aos outros restaurantes. Você não acha que isso é um grande complicador? Eu hoje ando achando ruim com o restaurante que põe margem grande, porque ele ganha mais que você, mais que o governo, que é quem mais ganha. E o produtor que correu o risco ficou com a menor fatia dessa história. Olha, quem mais ganha mesmo é o governo no Brasil. É o governo, né? É brutal. É escandaloso. É escandaloso, né? Que o governo arrecada numa garrafa de vinho. Mas você sabe que os produtores que vêm ao Brasil, normalmente eles elogiam a relação do preço do restaurante. Porque tem restaurantes na Europa que multiplicam por 3, por 4. Um absurdo. 3, 4 vezes, mesmo em Nova York. E aqui no Brasil, acho que quem começou esse movimento foi o Figueira Rubaiá. Foi o Bellamino, E com um sucesso estrondoso. Porque aí, hoje em dia todo mundo gosta de vinho, então muita gente escolhe o restaurante, primeiro pelo vinho e depois pelo restante. Então, aí outros restaurantes começaram a copiar e hoje em dia eu diria que, salvo exceções, eu diria o seguinte, tem os restaurantes que cobram 30%, 40%, 50% a mais e os que não vendem vinho. E os que não vendem vinho. Que são esses que ainda insistem em querer cobrar 3 vezes. Um dia vai mudar, né? Você acha que está mudando? Está mudando e olha, eu posso te dizer que se ainda não está como nós como consumidores gostaríamos, é muito melhor que Estados Unidos e Europa no geral. Olha que interessante. Verdade. Pode ter certeza os Estados Unidos pagam um imposto muito baixo para vinho, né? Pagam muito baixo. Aqui é escandaloso. Aqui explica para os nossos telespectadores, Ciro, como é que é isso. Pouca gente sabe. Um vinho que você comprou, vamos supor, por $10 lá fora, você pagou $10 para o produtor e quando chegou no porto, para você tirar, você tem que pagar outros $10 ou mais. Olha, até, no geral, uma regra geral, o vinho acaba sendo vendido por umas 3 vezes e meia, 4 vezes o preço que foi pago pelo vinho. Pago lá. Basicamente isso é imposto, tem o problema do frete, em container refrigerado, tudo isso é caro. As despesas portuárias em Santos, aqui no Brasil, são das maiores do mundo, muito caro, mas basicamente é imposto. Você tem uma ideia? Um vinho nacional, metade do preço é imposto. E no vinho importado, paga todos os impostos nacional, mais 27% do imposto de importação. Então dá uns 65%. Quer dizer, você compra uma garrafa, você paga 3, bebe uma. É maluco. 2 o governo bebe ele. É maluco. E no nacional também eu estou falando. Também porque metade no vinho de 40, 20 ou 21 é imposto. É exagerado. Você veja bem, o que acaba acontecendo? No Chile, o vinho custa em média 20%, 30% mais do que a cerveja. Aqui é muito mais do que a cerveja. Então, acho que o governo devia rever isso. É um produto saudável, é considerado alimento em muitos países hoje em dia, e não tem sentido você ter uma carga punitiva, porque na verdade o imposto sobre o vinho é um imposto punitivo, como se fosse uma coisa... Pois é, não é considerado um alimento. Agora, né? A justiça seja feita, ou tem que dar a culpa a quem tem culpa, o maior vilão da história é o ICMS, que é 25%. Você pega outros países, o IVA, que equivale ao ICMS, é 6, 7% sobre o vinho. Aqui é 25%. Esse é um imposto estadual, né? É um imposto estadual. O grande vilão, o maior vilão é o imposto estadual. Que coisa maluca. E o fato de que você paga imposto sobre imposto. Você paga o imposto do vinho sobre o frete. Veja que loucura. Imposto do vinho sobre o frete, sobre a embalagem. Se você trouxer o vinho numa caixa de madeira, você vai pagar sobre a caixa de madeira o mesmo imposto que você paga sobre o vinho. Mas que coisa, então, falta de sensatez, falta de sensatez. Você vê uma perspectiva de que isso mude? Ou... Olha, eu acho que pelo menos eu não vejo mais que vai piorar. Eu acho que já há uma certa conscientização. Posso servir mais um queijinho? Aliás, delicioso esse queijo. Bárbaro, né? Estava comentando com você como eu chego
muitas vezes tem um picante forte exagerado, demais. e esse não, esse é Está discreto. no ponto. Ô Ciro, o que você acha que precisaria para vender mais vinho no Brasil, além do problema do imposto, além dessa coisa dos restaurantes que estão se conscientizando em reduzir suas margens? O que você acha que falta? Bom, Acho que falta muita educação muita ainda, coisa né? tem sido feita, né, Dido? Uma coisa que, com muita satisfação, eu escuto dos produtores quando eles vêm ao Brasil, é que eles ficam impressionados, com o nível de conhecimento de vinho do brasileiro. Brasileiro, é verdade. Mas ainda é só isso. da classe média alta, né? Acho que falta popularizar, falta a base. No mundo do vinho, assim, dos conhecedores de vinho, nós estamos bem. Falta a base, quer dizer, você popularizar. É como eu costumo dizer, na novela, o rico sempre bebe vinho. O que já é um avanço, porque antes não bebia. Agora falta na cozinha beber vinho também. Ou na casa mais simples. Exatamente. Essa etapa que nós temos que vencer. É porque no mundo inteiro o grande mercado é do vinho popular, é o vinho simples. Todo mundo chega em casa, vinho simples. Você não bebe água na refeição, na Europa, chega de noite, a família vai jantar, é vinho. Você sabe que eu entrevistei outro dia o José Penin, lá dos Guias Penin, fiquei bastante admirado de um comentário que ele fez, que ele falou, olha, porque eu falei, você dá pontuações 70, 75 para vinhos bons, você acha que alguém compra vinho de 75? Ele falou, compra porque na Espanha as pessoas compram vinhos para o dia a dia de até 3 dólares, 3 euros, 2 euros. Vinho de 15 euros para cima é para uma comemoração, não é? Esse não é a norma. Quer dizer, no Brasil você tem toda a razão. Isso ainda não desceu para o dia a dia, para as pessoas sentirem que isso é um alimento que faz bem, que é saudável. Mas quem sabe o Gianecchini um dia toma na novela um vinho, aí todo mundo vai tomar. Você falou bem, se o vinho passasse a ser considerado alimento, como é na Espanha e em outros lugares... Já ajudaria, né? Mudaria a taxação. Sairia de bebida alcoólica para produto alimentício. Então baixaria o ICM, tudo isso. A grande saída é essa. Aliás, a Assembleia Legislativa Gaúcha chegou a aprovar um projeto nesse sentido. Mas depois foi vetado pelo governador. Pelo menos perdeu a eleição. Né? Ainda bem, né? Foi um pouco antes da eleição. Estou brincando, porque é o pessoal que... Mas eu soube que foi uma inabilidade da forma que apresentaram, né? Bom, enfim... Pode voltar isso, você acha? Eu acho que o mais lógico é que volte pelo Rio Grande do Sul. Se passar lá, eu acho que tem uma chance grande de depois espalhar pelo resto do país. Ô Ciro, essa coisa da comunicação do vinho, eu que venho da área de comunicação, ela me parece um pouco equivocada, porque você, por exemplo, como importador, você tem todo o trabalho de divulgação e, na verdade, a marca não é sua. Você não acha que isso... Eu sempre pensei que o ideal era que o Catena fizesse a mídia da marca Catena e você fizesse o trabalho com a distribuição, com a imprensa, com os compradores locais, enfim, do vinho e da própria marca dele, porque a marca não é sua. Claro. Você não acha que isso é uma coisa um pouco equivocada? Olha, na verdade, é assim que funciona no mundo todo. Com exceção no mundo todo é assim? Com exceção dos vinhos de volume muito grande, que não é o caso da Mistral, por exemplo, nem da Vinci, que nós trabalhamos basicamente com pequenos produtores. Mas certos gigantes da indústria, sim, aí eles se encarregam da propaganda, às vezes até da própria distribuição. Mas no tipo de vinho que nós trabalhamos é assim no mundo inteiro, fica a cargo do importador. Não tem... E você não tem segurança, porque se amanhã ele quiser trocar de importador... Ele se encanta comigo e fala, Didu, você vai vender meu vinho. Para falar a verdade, Didu, eu não peço contrato assinado com nenhum produtor. Eu acho que enquanto estiver bom para os dois, ótimo. Se ele achar... Se eu sentir que não estou satisfazendo, eu mesmo não quero continuar. Então, isso vai se acomodando, né? Isso nos últimos... é muito raro sair um produtor. E quando sai, é porque houve alguma diferença de filosofia, ou ele quer trabalhar no mercado que nós não trabalhamos. Mas isso tem funcionado muito bem nos últimos... Não, desde o início da Mistral comigo. Tá certo. Ciro, me diz uma coisa, me conta você já contou aí a curiosidade do Catena e do vinho grego, você tem alguma história assim inusitada de algum produto? Tem uma outra loucura que foi o vinho austríaco, né? Eu visitei a Áustria e me encantei com os vinhos de lá também, que são muito interessantes, os brancos especialmente, e alguns tintos. Muito interessantes. Aí eu fui convidado para ir profissionalmente para ver se interessava trazer algum vinho. Mas onde eu chegava, todo produtor, que era os de alto nível, eles diziam que não tinham vinho para vender para o Brasil. Então, porque a produção pequena, ou medo, ou o que seja. Até que eles queriam sempre oferecer os vinhos de grande volume, que não é o meu mercado. Até que eu cheguei num deles,
E aí ele falou, não tenho vinho, eu perdi um pouco a paciência. Ele falou, olha, quem tinha que estar no Escuta, Brasil com a bandeirinha da Áustria, eram você, vocês, não eu, é. não estou querendo. Você acha que eu vou ganhar dinheiro trazendo não vai ser com seu vinho. Aí ele pegou, foi falar com o pai, voltou falando, vou vender. Tem um cara bravo aí. Aí na próxima visita, era um dos maiores nomes do vinho de sobremesa, vinho doce do mundo, o Kracher, que infelizmente morreu ano passado. É verdade, bárbaro quando vinho. Eu cheguei, é uma produção minúscula. Quando eu cheguei, eu falei, já sei que para o senhor não posso dizer não. O que é que o senhor quer comprar, né? E aí, foi bom, então. Foi bom. E aí começou, e trazemos até hoje o vinho austríaco, que tem o seu nicho. Os de sobremesa são excepcionais, mas tem muita história interessante. Que bacana. Ciro, você tem algum vinho inesquecível na sua vida, independente de gosto e tal, uma coisa que toda hora você lembra, você fala, puxa vida. Olha, eu posso te dizer até um vinho que não é da Mistral, é um vinho que me conquistou para o mundo do vinho. Quando eu casei, eu ganhei de um tio umas garrafas do Marquês de Biscal Reserva 1971, nunca vou esquecer. E eu era um bebedor ocasional de vinho, né? Aí quando eu provei aquele vinho, achei ele tão melhor excepcional, do que né? tudo que eu tinha provado. E eu vi que que esse é um mito, que você tem que ter um nariz especial, um paladar especial. Nada, todo mundo gosta do melhor vinho, né? É verdade. Então esse foi o vinho que acabou me conquistando para o mundo do vinho. Que bacana. E, enfim. E muito elegante você responder de um vinho que não é seu, porque normalmente as pessoas me querem... Me sinto mais à vontade. Achei um vinho que bacana. não é meu. Gente, tenha sempre em casa o Salton Brutioro, faça como eu. Uma empresa centenária, vai fazer 100 anos daqui 2 anos, líder em espumantes. São 5 milhões de garrafas por ano. Saúde! Diego, esse Ciaccio Piccolomini aqui eu fiquei maravilhado. Chama Ateo. Por que Ateo? Ateo é ateu. Porque em 1989 foi uma safra que não era muito boa para o Brunello. Aí a Ciaccio Piccolomini, que é uma empresa... A Piccolomini se fala. Eu acentuo sempre errado. Não, mas é que aqui no Brasil todo mundo fala Piccolomini. Então acho que eu vou ter É Piccolomini. Tá bom, Piccolomini. Então, eles que fazem um Brunello de grande nível, se recusaram a fazer um Brunello numa safra que não era a safra certa. Bacana. Aí colocaram junto com o Sangiovese Grosso, o Cabernet e o Merlot e fizeram este vinho. Um super toscano. Super toscano, muito redondo, redondinho. Você viu que é um vinho que se é adapta maravilhoso. bem a várias comidas. É um vinho maravilhoso, tem um preço interessante. E quanto você está vendendo? 102. 102, maravilha. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Saúde. Saúde. Parabéns. Obrigado. Tunico, primitivo de Manduria. Gregório, o que puoi dire di questo vino? È un vigneto molto antico che sta plantato na areia a 50 metros do mar. Se chama Dúnico porque é único nas dunas. É o único que é feito na areia. Na areia. É uma produção muito limitada, uma grande concentração, aromas muito complexos, porque tem uma grande variedade de temperatura entre noite e o dia. Parabéns, muito bom. Congratulações. Obrigado. Ana Rita, o desafio de hoje é esse rosbife caseiro que a gente faz devagarinho no forno ali, com cebola, põe alecrim, põe um pouco de mostarda uma e peça tal. De contrafilé inteira, põe todos os temperos, um pouco de mostarda e deixa no Às forno. vezes até frio, você fatia fininho para fazer um sanduíche, fica maravilhoso. Ele fica assadinho, né? Por fora, mais rosado por dentro. E fica ótimo com o vinho argentino, Zucardi. Do nosso amigo Zucardi, que é uma pessoa maravilhosa. A novidade dele. E esse Bonarda é bárbaro, não? Muito bom. Tem uma acidez boa. Eu acho que o Bonarda vai ser a próxima grande uva na Argentina, na minha opinião. Eu também acho. O Malbec é maravilhoso, mas todo mundo já meio cansou de Malbec. Estão querendo novidade, Eles né? pegaram aquelas uvas que na Europa não deram muita atenção, como o Malbec, que se falava que não poderia ser produzida sozinho. A Bonarda, que também na Itália nunca foi uma uva importante. Não, e aqui também não tinha prestígio, porque eles produziam com muita quantidade e não tinha qualidade. Agora, o Zucardi, inclusive, teve no programa outro dia e contou desse projeto super qualificado. Ele até é um projeto orgânico, né? Sim, que as pessoas têm essa garantia, né? Não tem pesticida, nada químico, né? Ele fez essa série E, que são todos varietais. Ele quer que a característica da variedade se sinta propriamente no vinho. Bem então, típico bastante mesmo. fruta, um vinho muito agradável.
Que bacana. Olha, gente, R$55 é uma grande pedida. Vai ficar a semana inteira em oferta nas 40 lojas Expande. Tem uma sempre perto de você. Faça lá a sua carne, o seu rosbife caseiro e aproveite o bonado do Zucardi. Bruno Airag, um prazer estar aqui com você mais uma vez. O que é que a Classic preparou hoje, essa noite aqui maravilhosa com Santa Helena? Qual é a novidade? Então, Dido, dentro da nossa programação, a gente está recebendo hoje aqui o Matias Rivera, aqui no Emiliano, e a noite é especial, porque ele vai nos mostrar umas 6 provas de barrica que justamente vai causar aí uma certa maneira de avaliar os vinhos que são de 2008 e que vão ser fruto para outros vinhos que vão surgir já no próximo ano. Bueno, hoy día vamos a presentar 6 muestras de vinos tintos que están en barricas. Son vinos tintos de la cosecha 2008. Y queremos mostrar la evolución que tendrá Santa Helena en sus vinos de alta calidad. Vamos partir de qual taça aqui? Vamos a usar Cabernet del Maipo como la base. Tá. ¿Ok? Estos son proporciones aproximadas, ¿no? Y después se puede arreglar viendo. Muito bom isso. El Syrah lo vamos a dejar de lado. Vamos sem Syrah. Vamos a ir sin Syrah. E vamos a poner toquinho de... un poquito de esto. Y 4,5% de... Sí. No, creo que fue 4,8. Y vamos a agregar un poquito más de esto. Matias, vou fazer um brinde aqui. Olha, me parece que você deveria ter posto uns 2% a mais desse Malbec. Nossa, olha que fantástico como todos ganham no momento em que você põe uma proporção de cada coisa, não? Obviamente. Isso aqui é mais ou menos algum vinho que nós vamos ter no mercado, que você montou aqui? Sí, yo creo que esto va a ser parte de nuestra E mezcla. qual vai ser o rótulo? Va a ser parte de nuestra mezcla de Don. De Dom. Sí, del Don 2008. Tivemos o privilégio de tomar a Premier esse Dom. Que bacana. Ciro, olha, você sabe que você daria vários programas, você precisa voltar um dia aqui para a gente continuar. Porque precisaríamos ter um programa de umas 2, 3 horas, por enquanto é só meia hora. Com muito prazer, bater bom? papo de vida, ainda mais com você, sempre é um prazer. Olha, Ciro, foi um prazer, obrigado aqui pelo Catena, estava maravilhoso. Gente, olha, aprecie com moderação e volte de táxi, hein? Cuidado.